Oi, eu sou a Priscila Tambelli, artesã do Amoraria Atelier, e estou aqui para mais um vídeo tutorial para vocês. Nesse vídeo eu vou dar uma introdução de como ler os diagramas ou gráficos em crochê. Uma coisa muito legal é que os diagramas em crochê, eles são uma linguagem quase universal. E eu falo quase porque tem algumas pequenas variações que eu tenha percebido, principalmente nos diagramas russos, mas que com a prática você já percebe qual que é a diferença dos símbolos, né? E consegue também ler mesmo que tenham essas pequenas variações. E como funciona o diagrama em crochê? Cada ponto é representado por um símbolo e cada símbolo vai estar posicionado aonde você deverá fazer efetivamente aquele ponto, em que espaço ou em cima de qual ponto da carreira anterior. E também outra coisa importante é a contagem dos pontos. Então, se você precisa fazer 10 correntinhas, teremos 10 bolinhas, que é a representação gráfica da correntinha. E assim sucessivamente. Então, eu vou mostrar para vocês alguns desenhos que eu fiz aqui, para vocês entenderem o que eu tô falando. Bom, então aqui eu separei os principais pontos de crochê, né, o símbolo, eu que desenhei de uma maneira assim bem moderna, tô brincando. E aqui a gente tem então, a correntinha, o símbolo dela é essa bolinha, na verdade mais ovalada, não pintada dentro. O ponto baixíssimo é uma bolinha mesmo ou um oval deitado preenchido dentro. O ponto baixo é o X, o meio ponto alto é esse Tzinho, vamos dizer. O ponto alto é esse T com um tracinho na diagonal, no meio. O ponto alto duplo é o mesmo T, só que com dois tracinhos na diagonal. E isso vale para os pontos altos triplos, quádruplos e por aí vai, né, na verdade. A quantidade de tracinhos no desenho representa a quantidade de laçadas que você vai dar na agulha antes de fazer a introdução da agulha no trabalho, né? Então aqui, se você percebe, né, o ponto alto, ele tem uma laçada antes, então um risquinho. O ponto alto duplo, você dá 2 laçadas antes e por isso tem 2 risquinhos. Então, esses são os principais pontos, né, e seus correspondentes símbolos. Eles são bem representativos porque o tamanho mesmo deles já representa o que a gente faz efetivamente no crochê, né? Então ele é uma maneira bem didática, assim, para a gente entender como que é essa leitura do gráfico. Aqui eu coloquei só alguns exemplos de leques, porque são grupos de pontos que a gente usa bastante nas mandalas, né? Principalmente para fazer as pontas, geralmente, né? O leque. Então aqui é um leque de 2 pontos altos, aqui um leque de 3 pontos altos e aqui um leque de 4 pontos altos. E aqui os grupos de pontos altos fechados juntos. E ele também representa bem fidedignamente o que a gente faz no crochê efetivamente, que é fechar. Quando a gente fecha 2 pontos altos juntos, a gente fica com um ponto só na agulha. Então é bem isso, esse traço único aqui no topo desses 2 pontos altos representam porque eles estão fechados juntos, assim como o grupo de 3 pontos altos fechados juntos ou 4 pontos altos fechados juntos, sempre tendo somente um risco, um traço no topo do desenho, né? E aí aqui, como o meu foco, né, no Amoraria é os trabalhos circulares, eu também coloquei os símbolos do círculo mágico, que é essa voltinha com uma setinha, né, uma seta, na verdade, em círculo mesmo.
ou o círculo de correntinhas. Então, dependendo da quantidade de correntinhas, nesse caso eu coloquei 6 correntinhas e fechado com um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovais, né, que são o símbolo da correntinha, e uma bolinha preenchida, que é o símbolo do ponto baixíssimo. Agora eu vou pegar um outro desenho que eu fiz, que é um exemplo de diagrama de trabalhos retangulares, né? Mas para a gente entender e exemplificar mesmo um trabalho, a leitura de um diagrama de crochê de um trabalho retangular. Então, aqui no primeiro desenho de um gráfico de trabalho retangular, a gente tem quais símbolos? O início, né, que é essa setinha preenchida, o oval deitado, que representa a correntinha, e o Tzinho, que representa o meio ponto alto. E as marcações, o número 1, 2 e 3, que são as três carreiras. Então, começando aqui, o que a gente faz no trabalho? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas que representam a base desse trabalho. 2 correntinhas que já estão em pezinhas, porque ela vai representar o primeiro ponto, meio ponto alto desse trabalho. E na sequência, 1, 2, 3, 4, 5 meios pontos altos. Para mudar de fileira, a gente vai, nesse caso, que é um trabalho retangular, virar o trabalho e aí subir 2 correntinhas na segunda carreira para representar o primeiro meio ponto alto e seguir fazendo meios pontos altos em cima dos pontos altos da carreira anterior. E é isso que eu falo, o gráfico, o diagrama em crochê, ele cria uma referência visual para o trabalho que você vai crochetar efetivamente. Então, te dá uma autonomia da leitura, né, da receita escrita. Ele te dá essa referência e, para mim, Priscila, eu acho muito mais fácil hoje em dia seguir receitas com diagramas e gráficos de crochê do que receitas escritas. Então, aqui no lado, no desenho ao lado, é mais ou menos a mesma coisa do primeiro desenho, mas usando o ponto alto. Então, o início do trabalho, e aí fez a mesma contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas que vão ser a base do trabalho. Subiu mais 3 correntinhas, que vai se representar o primeiro ponto alto. E aí, na quarta correntinha, vai fazer o segundo ponto alto, no caso, e por aí vai. Terminando o sexto ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Vira o trabalho, sobe 3 correntinhas na segunda carreira e faz mais 5 pontos altos para fechar essa fileira. E na terceira fileira, a mesma coisa, virou o trabalho, sobe 3 correntinhas e faz mais 5 pontos altos que estão desenhados aqui nesse diagrama. Aqui embaixo eu fiz um outro desenho que é um desenho de um trabalho também retangular, mas em ponto leque, para a gente ter como exemplo. Então, começa aqui o trabalho na seta, temos aqui a sequência de correntinhas. Ao final dessa sequência de correntinhas, na primeira carreira, o símbolo aqui está representando o quê? Outra correntinha e um ponto baixo, que é o X, na segunda correntinha. Pulamos 2 correntinhas, na terceira correntinha, e no mesmo espaço, a gente faz 5 pontos altos, que é o leque. Pula 2 correntinhas, que são esses 2 ovalados aqui, desenhos ovais. Faz outro ponto baixo, para fechar, né, para formar esse leque mesmo. Pula 2 correntinhas, faz outros 5 pontos altos. E por aí vai. Então, se você olhar de uma maneira ampla,
você consegue ter ideia de como vai se tornar o seu trabalho no crochê, só observando o diagrama mesmo, esse desenho, né? Eu peguei uma outra coisa para deixar como exemplo para vocês, que é uma revista, chama Home Decor. Eu vou mostrar aqui o diagrama do quadradinho da vovó, que é, acho que a receita mais tradicional que se existe no mundo do crochê. Foi a primeira receita que eu quis aprender, né, e que me transformou de tricoteira para crocheteira. E é uma coisa que toda crocheteira, quase toda, acho que toda crocheteira sabe, né? Então aqui é o diagrama, é um exemplo, né, pra gente usar como exemplo, o diagrama do quadradinho da vovó. Cadê o início, ó? A setinha preenchida, ele indica aqui para você começar com 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, que é esse miolinho aqui, e fechar com um baixíssimo. Na primeira carreira que está marcada aqui, né, com o número 1 e a circunferência em volta, ele fala para a gente subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, mais 1, 2 pontos altos. 2 correntinhas para fazer a quina desse primeira volta do quadradinho e 3 pontos altos. 2 correntinhas, 3 pontos altos. Então, assim, a dica principal da leitura do gráfico de crochê é, depois que você se habituar à representação gráfica de cada ponto, é você fazer a contagem deles e crochetá-los exatamente aonde o desenho está representado. E para finalizar, eu fiz criei mais uma mandala, que coincidentemente até vai exemplificar muito bem essa questão da referência visual, porque ela ficou praticamente do tamanho mesmo, o desenho ficou praticamente do tamanho da mandala em si. Eu usei de novo o fio Bella, que é um fio que eu adoro. Então aqui está. E é mais uma receita que você vai receber aqui do Amoraria Atelier, de outra mini mandala. Quais pontos a gente tem aqui? O círculo mágico, o baixíssimo, a correntinha, o ponto baixo, o meio ponto alto, o ponto alto duplo e grupo de 2 pontos altos fechados juntos. Então, eu vou ler o que está representado aqui nesse gráfico e vou mostrar para vocês. A primeira volta, então, é num círculo mágico. Você faz 2 correntinhas e um outro ponto alto, que vai ser o ponto alto fechado junto com essas 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 2 pontos altos fechados juntos. Mais 5 correntinhas, 2 pontos altos fechados juntos e repete essa sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Para finalizar essa primeira volta da mandala, eu fiz 2 correntinhas e um ponto alto no topo desse primeiro grupo de ponto alto fechado junto. Porque aí a gente vai sair no meio desse grupo que seriam de correntinhas, tá? Para a segunda carreira. Na segunda carreira, para começar a segunda carreira, eu fiz uma correntinha e um ponto baixo nesse local onde a gente terminou a primeira carreira. Na sequência, 6 correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço de correntinhas da carreira anterior. E segue assim, 6 correntinhas, um ponto baixo, 6 correntinhas, um ponto baixo. E você vê que visualmente, como a gente está desenhando essa sequência de pontos, você consegue enxergar aonde você precisa fazer o ponto. E caso a gente fosse escrever essa receita, se fosse uma receita escrita, eu ia ter que falar a sequência de pontos e ao mesmo tempo descrever aonde esses pontos deveriam estar sendo feitos. Então, por isso que eu acho assim muito mais fácil no gráfico. Então, terminada a volta da segunda carreira, você vai fazer
para fechar a segunda carreira, 2 correntinhas, e na primeira correntinha dessa volta, um ponto alto duplo, para sair também já no meio, não exatamente no meio, mas dentro desse espaço de correntinhas. A terceira fileira você começa com 3 correntinhas, que vai representar o primeiro ponto alto, um ponto alto, 3 correntinhas, mais 2 pontos altos nesse espaço de correntinhas. 4 correntinhas e no próximo espaço você vai repetir essa sequência, que é a sequência de 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. 4 correntinhas para mudar de leque, 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos e segue na volta toda. Para fechar essa terceira volta e começar a última, que é a quarta volta, você faz uma correntinha e um meio ponto alto e já sobe com outra correntinha e um ponto baixo, para daí fazer essa parte final, que é esse leque mais cheio aqui. A sequência do leque cheio é um ponto alto, outro ponto alto, um ponto alto duplo, 2 correntinhas. E aí repete de maneira invertida. Um ponto alto, um ponto alto duplo e 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço de correntinhas da fileira anterior. Para fazer a caída do leque, você você faz um ponto baixo na sequência de correntinhas entre os leques e já começa o próximo leque seguindo a sequência de 2 pontos altos, um ponto alto duplo, 2 correntinhas, um ponto alto duplo, 2 pontos altos e segue a volta toda, para finalizar e fechar a mandala com um ponto baixíssimo. E aí você tem essa mandalinha aqui, lindinha. E é isso, eu espero que com essa visão geral dos diagramas de crochê você consiga seguir na leitura dos diagramas. Com a referência visual deles, eu já me adaptei e acho muito mais fácil do que ler uma receita escrita. E é um novo mundo, né? Um mundo que se abre de uma nova possibilidade para você conseguir não só fazer receitas escritas, como também receitas em gráficos e diagramas de crochê. Se você gostou, dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, para ficar sabendo de todos os próximos vídeos que virão por aqui. Até o próximo!